nós vamos efetivamente começar com o conteúdo aí de física, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui minha tela para vocês. Tem gente entrando aqui ainda. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês, para a gente começar a ver o conteúdo aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Beleza. Estamos. Ó, é bom. O pessoal da tarde, eu acho que eles já estão acordados, sabe? Já acordou, já almoçou. Aí não tem vergonha de abrir o áudio, sabe? Que às vezes de manhã o áudio tá com o cabelo bagunçado, não quer abrir o áudio. Aí isso é bom, ó. Isso é bom, hein? Bom, pessoal, vocês estão vendo minha tela aí, né? Então hoje é a nossa segunda aula, né? E hoje efetivamente nós vamos começar com o conteúdo falando sobre grandezas físicas, tá certo? Primeiro eu quero fazer uma introdução à disciplina, né, ao entendimento da física, de onde surgiu, por que a gente estuda física, tá? É claro, né, que a gente vê a física aí nas séries de TV, em outras coisas do tipo, de um jeito bem assim, né, parece uma coisa do impossível, sei lá, eles jogam muito para o universo e tudo mais, né? Mas para a gente ter o entendimento daquilo lá, a gente precisa primeiro entender a física aqui na Terra, né? E é claro, a gente vai estudar gravitação universal também, coisas do tipo, beleza? Então a gente vai começar a ver por que a física é tão importante nos dias de hoje e por que é importante a gente estudar a física, certo? Então, eu costumo dizer que a física nasceu da curiosidade do homem entender o mundo à sua volta, tá? Ele, lá na idade da pedra lá, né, os neandertais, os homo sapiens, eles tinham uma certa curiosidade, né? As coisas aconteciam, eles não sabiam porquê, e a ciência foi evoluindo, eu acho que a partir dali, né? Quando o homem aprendeu a dominar o fogo e foi tentando entender todos os processos físico-químicos e tentando modelar esses processos por meio de cálculos, por meio de conta, né? Então a física acabou por se tornar, né, um meio de prever alguma coisa que possa acontecer no futuro. Então, por meio da física, por meio do entendimento dos princípios físicos aí das coisas, a gente consegue prever o que pode acontecer no futuro, né? Então a gente pode prever quando que a Terra vai passar por um determinado lugar do espaço, quando que o meteoro vai cruzar o caminho da trajetória da Terra e tudo mais, né? Então ele tem essa capacidade aí. Mas isso daí, como eu disse, né, começou lá atrás, né? Imagine vocês lá, né, na Idade da Pedra, olhando para tudo à sua volta e tentando entender o que estava acontecendo ali. Por que a Lua mudava, por que a Lua andava de um lugar para o outro, né? Porque as fases da Lua eram diferentes. Então, esse entendimento, na época, foi importante por conta de agricultura, às vezes religião, né? E foi mudando ainda mais o cotidiano das pessoas. Tá certo? De lá para cá. E aí, né, essas observações que os nossos ancestrais foram tendo ao longo do tempo, né, por vezes elas eram comparadas com coisas divinas, né? Eram deuses, o sol era um deus, as coisas aconteciam porque um deus queria, então envolvia sempre religião, tá? E aí, depois de um determinado tempo, isso começou a não ser mais aceito, né? Como assim? Um raio cai porque um Deus ficou bravo comigo? Né? Por que chove? Então, essas explicações religiosas começaram a não fazer mais sentido, tá certo? Então, os filósofos começaram a separar a ciência da religião, tá? Isso foi lá atrás, ainda século 7 a.C., tudo mais, certo? Bom, a partir do momento que houve essa separação da ciência e religião, né, começou-se a se entender muitos processos
naturais e tudo mais, e viu-se a necessidade de separar essa ciência, né, em diversas áreas diferentes, né? Então ramificou, tá? Então quando a gente fala isso, né, ramificou-se a ciência, a gente fala ciências naturais, né, em matemática, física, química, biologia, geologia, né, entre tantas outras ciências aí, tá certo? E por curiosidade, o termo filósofo quer dizer, vem do grego, né, quer dizer amante da sabedoria, certo? E eles surgiram lá no século 7 a.C. Bom, e aí, dentro desse nicho gigante que é a ciência, as ciências naturais, dentro da física, né, a gente vai poder dividir a física em 5 partes iguais. 5 partes iguais não, né? Em 5 partes, tá? Cada uma cuidando de um fenômeno específico, tá? Essas 5 partes são a mecânica clássica, a termodinâmica, o eletromagnetismo. Essas 3 aqui, ó, bem mais antigas, tá, pessoal? Isso daqui foi lá para o século XVIII, XVII, foi tudo sendo formulado aqui. Do século XVIII para cá foram sendo formuladas essas bases da física aqui. Aí do século XX, 1900 e pouquinho, do início do século XX para cá, a gente foi inserindo a relatividade e a mecânica quântica nos estudos da física também. Tá bom? Bom, por enquanto, a gente não vai se atentar a todos esses estudos da física, né? A gente vai ficar concentrado só na mecânica clássica mesmo, tá? E a mecânica clássica, ela é dividida em 4 também, certo? Dentro da mecânica clássica, nós temos a cinemática, que é o estudo descritivo dos corpos em movimento. Então, a gente estuda o movimento, de como descrever o movimento dos corpos, certo? A dinâmica, que é o estudo das leis de Newton e dos princípios de conservação. E percebam, pessoal, que na cinemática a gente só está preocupado com o movimento, não se preocupe em como ele acontece. Quando a gente começa a estudar a dinâmica, a gente junta e começa a explicar a cinemática, por que o movimento acontece. Tá? A estática, que é o estudo dos corpos em equilíbrio, que é muito utilizado, pessoal, principalmente em engenharia mecânica, engenharia civil, né? Usa-se muito a estática, certo? Os conceitos de física aí da estática. E a fluidodinâmica, que é o estudo dos fluidos e mecânica ondulatória, tá certo? Dentro da fluidodinâmica, a gente vai ficar em mecânica dos fluidos somente, tá? Vai ser uma breve introdução em mecânica dos fluidos, beleza? Então, no nosso curso, a gente vai passar por esses 4 conceitos aí, tá bom? Bom, e dentro da física, né? As ideias básicas elas podem ser divididas em diferentes categorias, tá certo? Eu separei elas aqui, ó, são 5 categorias aí. São os conceitos, os princípios, as leis, modelos e teorias, certo? Então o que é um conceito? Ó, são significados específicos que os físicos dão a determinadas palavras que representam ideias ou grandezas físicas, como massa, tempo, velocidade, força. Então, existe um conceito de massa, ele explica lá o que é massa de um corpo, certo? Existe um conceito de tempo, é uma explicação sobre o que é tempo. Existe um conceito de velocidade, algumas são bem abstratas, né? Você fala, nossa, o que é o tempo? O que é massa? Agora, velocidade, o que é velocidade? É o deslocamento no tempo, pode ser, tá certo? Velocidade média é o deslocamento no tempo, é uma explicação um pouco mais simplória, certo? Princípios é uma lei de caráter geral com papel fundamental no desenvolvimento de uma teoria. Então, se você quer desenvolver uma teoria, você tem que se basear num princípio, certo? E da qual as leis podem ser derivadas. As leis, pessoal, são expressões definidoras das relações constantes que existem entre os fenômenos naturais, como, por exemplo, o enunciado de uma propriedade física, verificada de maneira precisa. Então, as leis explicam vamos dizer assim, que as leis explicam os conceitos. Tudo bem? Desculpa, as leis explicam os princípios lá, elas são contidas dentro dos princípios. Beleza? Modelos são aquelas representações de algo que a gente precisa entender. Eu dou como exemplo, aqui, né, eu dei como exemplo a estrutura de um átomo, tá? A gente faz lá, né, aquele desenho do núcleo do átomo
com nêutrons e prótons, e em volta os elétrons circulando, né? Vocês já viram isso? Isso é um modelo atômico. A gente tem um modelo também do nosso sistema solar, que é o Sol lá no meio, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tudo orbitando o Sol. Isso também é um modelo, certo? E as teorias, que são uma organização e sistematização das leis, princípios e modelos, certo? A teoria, pessoal, é algo que precisa ser provado. Eu dei como exemplo aí, né, a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, lá quando ela foi formulada no início do século XX, ela não conseguia ser provada, certo? Agora que os físicos teóricos e físicos práticos estão conseguindo provar as previsões de Einstein lá no início do século XX. Tranquilo? E aí a gente consegue perceber que a física está no nosso cotidiano de maneiras diversas. Tá? Eu coloquei como exemplo aqui uma usina hidrelétrica, né? Ela está aqui fornecendo energia para a gente elétrica, mas na verdade o que a gente tem aqui, ó, é uma transformação de uma energia potencial, que é a água armazenada aqui, transformada em energia cinética, que vai ser transformada mais uma vez em energia elétrica por meio de uma turbina, tá certo? Temos aqui, né, transmissão de energia elétrica, que a gente não conseguiria também sem entender muito bem os princípios do eletromagnetismo, certo? Temos aqui os satélites que tanto ajudam a gente com internet, com localização GPS e tudo mais. Eles estão orbitando lá a órbita da Terra graças à lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton lá no século XVIII, certo? Claro, o celular só funciona por conta das leis da física, do entendimento das leis da física, né, e a aplicação disso na engenharia. E como mais um exemplo bacana aqui, eu coloquei o Sirius, né, que é um acelerador de... Ele é um acelerador de elétrons, né, de partículas, mas ele é de luz síncrotron. Isso, acelerador de partículas. De luz síncrotrons, tá? E o que ele faz? Ele é como se fosse um microscópio gigantesco, certo? Ele gira o elétron ali na velocidade da luz, e na hora que esse elétron passa, ele joga uma luz, assim, essa luz síncrotron, que faz com que a gente consiga ver coisas muito pequenas. Isso daí, pessoal, é usado para estudo de materiais, estudo de doenças, de vírus, de bactérias, tudo que vocês imaginarem, tá? E esse cara que está aqui em Campinas, do nosso lado, né? Foi construído, a construção terminou em 2019, se eu não me engano, e agora já está lá funcionando. Algumas das cabines aqui, nessas cabines aqui, é que o elétron joga a luzinha dele, tá? Nessas cabines. E algumas dessas cabines aqui já estão funcionando, tá quase que 100% funcionando, certo? E bom, para as nossas, a base dos nossos estudos aí, é claro que vocês não vão ter que ler o princípio, nada, mas a base dos nossos estudos aqui, o pontapé inicial para tudo isso, né, é esse livrinho aqui que o Isaac Newton fez em 3 volumes, tá? É o Princípio e a Matemática. Filosofia Naturalis do Princípio e a Matemática. Ele é a base da mecânica do jeito que nós conhecemos hoje. Ele permitiu que o homem chegasse à Lua e tudo mais, né? As teorias formuladas até hoje partiram dos estudos de Newton, né? Esse livro aqui foi escrito entre 1687, entre o século 17 e 18, né? Pelo Sir Isaac Newton. Então, pessoal, contextualizada aí o que é a física para a gente e como que a gente vai estudar, o que a gente vai estudar, eu vou começar com vocês com grandezas escalares, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Nossa, tem um monte de coisa. Professor, você sugere anotar no caderno isso que você está passando? Adrian, isso foi uma discussão até de manhã, que uma menina perguntou para mim, falou, Raul, que dica que você me dá para eu prestar mais atenção, para me concentrar melhor na aula? Porque eu entendo, é chato pra caramba ficar olhando para a tela de um computador, né? E cansa, desvia a nossa atenção. Então as dicas que eu dou, tenha sempre o caderno do lado e vá anotando, tá? Para você gerar dúvidas e tudo mais. Desliga celular, a não ser que você esteja vendo pelo celular, mas desliga celular, WhatsApp, Instagram, Facebook, tira tudo isso da sua vista, tá? Para vocês conseguirem se concentrar.
Exato. Gente, prestem atenção na aula. Depois ela fica gravada e vocês anotam. Eu acho melhor. Agora vai de cada um, ok? Beleza, o Isaac deu uma dica aí também. Verdade, vou anotar depois, é mais fácil. Eu também vou anotar tudo depois. Numa palestra da minha escola da Electra, recomendaram 30 metros de distância desse acelerador de partículas. Ó, eu não sei muito bem disso daí não. Mas cara, aquilo lá tem uma tecnologia ferrada. Toda nacional, hein? Tecnologia nacional. Então eu acho que assim, você pode passar perto dela assim, não tem problema não, tá? Eles devem estar falando de poste de luz. Tem que estar a 30 metros de distância. Aí eu acho conveniente. Beleza, pessoal? Então nós vamos falar de grandezas escalares por enquanto, tá? Dentro dessas grandezas escalares, nós vamos falar de grandezas medidas, do Sistema Internacional de Unidades, de grandezas fundamentais e derivadas, notação científica e ordem de grandeza, tá bom? Eu acho por necessário essa coisa aqui de grandezas escalares, quando eu falar de notação científica e ordem de grandeza, fazer uma aula assíncrona. Então eu vou passar alguns exercíciozinhos para vocês e vou dar uma aula assíncrona bem detalhada de como faz essa coisa de ordem de grandeza e notação científica, tá? Porque eu achei que aqui ficou muito corrido, hoje de manhã que eu percebi isso, certo? Então, entre hoje e amanhã, eu vou gravar uma aulinha para vocês, tá? E vou passar lá. Então, o que são grandezas, pessoal? Grandezas é tudo aquilo que de fato pode ser medido, tá? 1 metro pode ser medido, 1 quilo pode ser medido, né? A massa de 1 quilo. O comprimento de 1 metro pode ser medido. A massa de 1 quilo pode ser medida. Uma temperatura pode ser medida. Agora, a coragem não pode ser medida, certo? O desânimo aí não pode ser medido, né? O amor não pode ser medido, certo? Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza física, certo? Só que, eu pergunto para vocês, o que é medir? O ato de medir. O ato de medir, pessoal, nada mais é do que atribuir um valor numérico e uma unidade a um determinado objeto. Então, vamos supor que eu quero saber o comprimento, né, a dimensão desse controle remoto aqui, tá? Eu vou medir, mas não adianta nada eu dar um valor numérico e não dar uma unidade de medida, tá certo? Então, às vezes eu meço aqui e falo, tem 30. Mas 30 o quê? 30 quilos? 30 gramas? 30 metros? 30 candela? Então a gente tem sempre que medir, dar o valor numérico e uma unidade de medida, certo? Essa unidade de medida ela é atribuída por um padrão, certo? Que pode ser um modelo concreto ou por meio de regras que podem ser reproduzidas em laboratório. Esse negócio de padrão é muito interessante, tá? Porque o que é o tal do padrão? Padrão, pessoal, é como se fosse, não, né? A nossa medida primordial. De lá surgiram todas as medidas. Então eu coloco esse exemplo aqui do quilograma, certo? Até pouco tempo atrás, esse padrão de quilograma era um cilindro de platina, tá? Mais ou menos do tamanho de uma xícara, que estava guardado as 7 chaves lá no Escritório Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, na França, tá? Essa daqui era a única unidade de medida que ainda tinha um padrão físico, certo? Assim como antigamente nós tínhamos o padrão de metro, que era uma barra de platina também, medindo exatamente 1 metro, guardada dentro de uma sala com controle de temperatura, do mesmo jeito que esse cara aqui, esse padrão de quilo, tá? Guardada dentro de uma sala com absoluto critério, não tinha variação de temperatura, não pode ter poeira, não pode ter nada. Imagina, né? Esse padrão, pessoal, ele é utilizado para calibrar os instrumentos. Por exemplo, eu tenho uma balança, tá? Eu vou colocar esse controle remoto lá e ele pesa 1 kg, certo? Eu acho que ele pesa 1 kg, tá? Mas o meu medidor tem que ter uma referência, certo? Ele tem que saber o que é 1 kg, você tem que falar para ele. E esse padrão é o que fala para o equipamento o que é aquela unidade de medida, certo? Então, imagine você, a gente pega esse padrão aqui, ele meio de qualquer jeito, né?
com a mão tudo engordurada, então nós vamos colocar gordura nesse padrão. Aí passa uma poeira por perto, cai poeira no padrão. Então ele passa a não ser mais 1 kg. Ele é 1,000000001 kg. Tá? Então essa variação pequenininha, antigamente já ferrava com tudo. Tá? A gente tinha que ter o padrão 1 kg é 1 kg, com 20 casas decimais de zero. Certo? Só que aí, isso daí, eles perceberam que era uma cilada, né? Porque você imagina, no exemplo do metro, a gente tinha uma barra de platina. Só que se um dia tivesse calor a, sei lá, 35 graus, com o calor a barra iria expandir. Se ela expandisse, o metro já não era um metro. Se tivesse um dia muito frio, sei lá, 0 graus, a barra ia encolher, já não era mais um metro. Então por isso tinha que ter temperatura controlada, certo? E aí eles começaram a atribuir esses padrões a elementos da natureza, certo? Então, o último que passou por esse processo aí, e eu coloquei aqui até o link da reportagem e tal, porque na época foi super bacana, né? A comunidade científica comemorou, porque eles atribuíram o quilo à constante de Planck, tá? Então, o quilograma ele ficou definido por meio da constante de Planck, que é 6,62607004 vezes 10 a menos 34 metro quadrado por quilo por segundo, em um experimento chamado balança de Watt. Tá? Eu deixei lá para vocês no Moodle, para fins de curiosidade, tá? Um artigo científico que fala sobre como você consegue determinar o padrão de 1 kg por meio da constante de Planck. É bem interessante, tá? E o que é essa tal de constante de Planck? Ela aparece na natureza pela primeira vez na explicação da radiação de um corpo aquecido pelo próprio Planck, que eu vou mostrar quem que é aí. E acaba sendo a quantidade fundamental na formação da mecânica quântica, tá? Então, a constante de Planck, pessoal, é lá da mecânica quântica lá, tá? A gente não vai usar. E o Planck é esse senhorzinho simpático aí. Né? É um físico alemão que viveu entre 1858 e 1947. Serviu quase 100 anos, hein? Olha, 89 anos, tá? Então, pessoal, a partir do momento que a gente não precisa mais ter um padrão que determine, olha, isso é 1 metro, isso é 1 quilo, isso é 1 candela, ficou fácil da gente ter padrão em várias partes do mundo, certo? Contanto que você tenha cacife, né? Para fazer um experimento que consiga reproduzir esses padrões. Um exemplo de um experimento, né, é o seguinte: você pega uma partícula, acelera ela na velocidade da luz, certo? E o tempo que ela demorar para percorrer 1 metro, que é esse tempo aqui, ó, 1 dividido por 299.792.458, esse tempo, tá? Olha, é bem pequenininho, hein? Esse espaço de tempo é quanto uma partícula demora. Uma partícula andando na velocidade da luz é o tempo que ela demora para percorrer 1 metro. Então, se você consegue acelerar uma partícula e registrar o início do metro e o fim, dentro desse espaço de tempo aqui, ela vai andar 1 metro e você tem o padrão de metro. Beleza? E aí, pessoal, uma vez definido esses padrões, que agora a gente consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer laboratório parrudo, certificado e tudo mais, definidos esses padrões, a gente consegue definir as unidades de medida, tá certo? Dessa grandeza aí. É claro que os seus múltiplos e submúltiplos, e elas se ajustam os correspondentes instrumentos de medida. Então, a gente não consegue medir comprimento com um termômetro, né? A gente não consegue medir massa com uma trena. Então, ajustando-se aos seus determinados instrumentos de medida. E aí, acontece que, já que a gente tem que ter uma unidade de medida para cada coisa, para o comprimento, metro, para a massa, o quilograma. Então, antigamente, isso daí cada país tinha um jeito de tratar. A gente fala comprimento, metro, mas lá nos Estados Unidos comprimento é polegada, certo? No Japão era outra coisa, na União Europeia era outra coisa. Então, para deixar de bagunçar desse jeito, para deixar tudo padronizadinho, em 1960
nessa 11ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas, aí, que aconteceu em Paris, eles bateram o martelo e decidiram assim, olha, acabou essa bagunça. A partir de hoje nós vamos ter um sistema métrico internacional, um sistema de medidas internacional, certo? Nós vamos chamar aí, que é pertinente, né, um sistema internacional de medidas, certo? O SI, tá? E o que é o SI? Pessoal, deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Não. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Abre o áudio ou manda mensagem aí, tá? Beleza? Que eu vou abrindo aqui. É que tem hora que eu me empolgo, aí eu acabo não vendo. Bom, então lá nessa convenção lá, pessoal, eles fizeram essa coisinha aqui que a gente está vendo na tela, certo? É uma representação gráfica das grandezas e a simbologia dessas grandezas. E aí, olha lá, ó, o quilograma, que é a unidade de medida de massa, ela é definida por kg, certo? A unidade de medida para comprimento no sistema internacional é o metro, certo? Unidade de medida de tempo no sistema internacional é o segundo. Unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Unidade de medida de temperatura no sistema internacional não é grau Celsius. O grau Celsius ele vem do sistema métrico. A gente no sistema internacional usa o Kelvin. Não é grau Kelvin, é Kelvin somente, tá? Porque ela é uma unidade de medida de temperatura absoluta. Beleza? Unidade de medida de quantidade de matéria é mol. Vocês vão ver bastante lá em química, certo? E a unidade de medida de intensidade luminosa é o candela, tá? Eu vou deixar esse slide lá disponível para vocês, e aí vocês vão conseguir ver aí o que cada um dessas unidades de medida, como são conseguidas, tá? E aqui vocês vão perceber que nenhuma está atrelada a um padrão físico mais. É tudo atrelado a constantes da natureza. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, pessoal, vocês vão perceber que dessa roda aqui, colorida, bonita, saem as grandezas fundamentais. A gente diz que as grandezas fundamentais não são derivadas de nada, certo? Elas são elas e pronto, acabou, tá? Como eu falei, né? Comprimento é o metro e a simbologia é o mzinho. A massa é o quilograma com a simbologia de kg minúsculo. Unidade de medida de tempo é o segundo com o S representado pelo Szinho minúsculo. Unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, que a simbologia é um A maiúsculo. Temperatura eletrodinâmica, Kelvin, que é o Kzão. Unidade de matéria é o mol, que você só escreve mol, beleza? E unidade de intensidade luminosa é o candela, que a gente abrevia para CD, tá certo? E dessas daqui, nós derivamos para outras grandezas. Eu dou um exemplo aqui da área, né? A área, por exemplo, a área de um quadrado, certo? Para a gente calcular a área de um quadrado, não é base vezes altura? Se a gente tem que saber o comprimento da base para multiplicar pelo comprimento da altura, e a unidade de medida de comprimento é o metro, então a gente faz metro vezes metro. No sistema internacional, a unidade de medida de área é o metro quadrado. A mesma coisa funciona para volume, tá? Densidade, que é o quilograma por metro cúbico, né? A quantidade de matéria dentro de uma área, né? De um determinado material. Velocidade em metros por segundo, porque é o espaço percorrido em um determinado intervalo de tempo, beleza? Então, daqui, das grandezas fundamentais, nós conseguimos tirar grandezas derivadas, beleza? Bom, e aí, quando a gente fala de grandezas, né, tanto as derivadas quanto as fundamentais, acaba que às vezes a gente lidar com números muito grandes ou muito pequenininhos. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Ok, beleza. Às vezes, pessoal, na física, a gente lida com números muito grandes ou com números muito pequenininhos. Vou dar um exemplo para vocês.
A carga elementar de um elétron, quer dizer, a carga dele lá, um único elétronzinho circulando, orbitando o núcleo de um átomo, é de 0,00018 coulombs, certo? É uma carga muito pequenininha. Para você ter uma carga grande, você precisa de muito elétron, tá? A estrela mais próxima da Terra, sem ser o Sol, tá? É a V645 Centauri, tá? Ela está localizada no sistema Alpha Centauri a aproximadamente 4,2421 anos-luz, tá? Isso daqui, pessoal, anos-luz é a quantidade de tempo que eu vou demorar para chegar em um determinado lugar se eu correr na velocidade da luz. Então, essa estrela aqui, eu vou precisar sair aqui da Terra e viajar por 4,2421 anos na velocidade da luz para conseguir chegar nela. Então é longe pra caramba. A distância é de aproximadamente 40 quintilhões, 105 quadrilhões, 967 trilhões... Nossa, aqui já está no milhões já. 450 mil quilômetros. É longe pra dedéu. Só que vocês percebem, né? É um número muito grande. Tá vendo? Para eu representar, para eu escrever esse número, fica difícil. Na hora que a gente vai fazer as contas é complicado. Então, o que a gente faz? Para representar ele de uma maneira mais simples, eu uso da notação científica. Vocês já ouviram falar de notação científica? Vocês devem... Alguns já devem ter visto. São 10 trilhões de quilômetros. Eu já. Já? Eu já estudei sobre também. Beleza. Algumas, nós vamos relembrar então. Para algumas pessoas é novo, tá? Então nós vamos relembrar. Mas eu vou fazer também uma aula assíncrona, dando uma explicada melhor nesse conceito de notação científica, tá bom? Então quem não souber, fica tranquilo que vocês vão aprender, tá? Então, para simplificar a representação desse número, deixar ele um pouco mais compacto, a gente usa da notação científica. E o que é a tal da notação científica? É um modo de representação na forma de A vezes 10 elevado a N. Então a gente usa a potência de 10 para representar um número. Ao invés de colocar um monte de zero e um monte de casa decimal, a gente usa uma potência de 10. Tá certo? Esse A aqui, ele é um número decimal, então é um número com vírgula, certo? Que fica compreendido entre 1 e 9,999999. Então ele vai de 1 menor ou igual a A, menor que 10. Ele não chega a 10, tá, pessoal? Esse número decimal nunca tem duas casas antes da vírgula, certo? Depois da vírgula pode ter quantas casas você quiser. E o N, que está acompanhando o 10 aqui, ele é sempre um número inteiro, positivo ou negativo. Beleza? Quando esse expoente N aí tem um valor divisível por 3, positivo ou negativo, ele recebe um nome de notação de engenharia. Então ele tem um nomezinho especial, tá? O mesmo acontece para o N valendo 1 e 2, tá? Então 1, 2, 3, aí do 3 só 6, 9, 12, 15. A gente vai ver aqui na tabelinha que eu faço para vocês. Então, ó, nessa tabelinha aqui, quando eu tenho um fator de multiplicação lá da minha notação científica de 10 elevado a menos 1, o prefixo que eu ganho é o de décimo. Olha aqui, o 10 a menos 3, esse é mais conhecido. Vamos dizer que você tem uma medida bem pequenininha, tá? Que deu 1 milímetro. 1 milímetro, já ouviram falar? O metro do milímetro divide a palavra assim, ó, em milímetro. O metro é a tua unidade de medida. O mili é um prefixo, de notação de engenharia, tá certo? Esse prefixo aí quer dizer que aquilo lá é uma unidade de medida de metro, é uma subdivisão do metro, que é o metro dividido por 1000, que é 10 a menos 3, né? Então é o metro dividido por 1000. Então aquele pedacinho é um milímetro. A mesma coisa acontece, é comum a gente ver, o quilo, né? Quando a gente anda 1000 metros aí na estrada, a gente não costuma dizer que a gente andou 1 quilômetro. Porque a gente pega esses 1000 metros e a gente, como se pegasse esses 3 zeros
e substituísse pelo sufixo quilo, prefixo quilo, certo? E aí a gente tem o quilômetro, que é o nosso quilômetro, tá? A gente acaba escrevendo com um K porque vem de fora, tá? Como é sistema internacional, né? Aí a gente acaba escrevendo com K, mas aportuguesando a coisa é com Q. Tô arrumando meu cabelo aqui. Beleza? É com Q, certo? E percebam, né, que fator de multiplicação, o N lá valendo 1, 2 e 3, cada um tem um nome, tem um prefixo. Depois ele só vai ter prefixo de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, tá, 24. Beleza? E aí, o que eu fiz? Isso aqui eu fiz no ano passado para deixar mais fácil essa conversão de valores muito grandes, essa representação de valores muito grandes ou muito pequenos em notação científica. Como é que funciona? Ó, aqui no meio nós temos o valor elementar, certo? O valor que você tem na mão, tá? Que é na base 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então qualquer coisa multiplicada nesse formato aqui, ó, qualquer coisa aqui elevado a 1 vai dar qualquer coisa. Essa qualquer coisa, esse A, tá? Então aqui é a nossa unidade elementar, certo? Se eu ando com a minha vírgula para a esquerda, eu vou aumentar o número de M, certo? Cada casinha que eu andar com a minha vírgula, eu vou aumentar um M. Se eu for para a direita, cada casinha que eu andar, eu vou diminuir um N. Ok? Olha como é que funciona então. Ó, vou mostrar para vocês. Olha esse número aqui, ó, um númerozão bem grandão, certo? É a distância daqui até a estrela lá, mas em metros. Não está em quilômetros, tá? Então, olha, a nossa vírgula, a gente não está vendo, mas a nossa vírgula está aqui, ó. Porque se a gente colocar um vírgula 00 aqui, é a mesma coisa que nada. Então, a nossa vírgula está aqui, beleza? Ó, aqui onde está meu cursor. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão conseguindo ver meu cursor? Eu tenho umas apostilas da minha... Sim. Essa é a minha escolha, mano. Ajuda muito na memorização. Ah, beleza. Eu vou passar exercício também. Eu tenho uns exercícios aqui. Eu vou passar para vocês, Isaac. Mas obrigado, viu? Eu vou passar para vocês. Bom, então finja que a vírgula está aqui. Ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 casas para a esquerda. Eu andei para a esquerda, eu vou colocar a vírgulazinha aqui, certo? Vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei. Se eu andei 16 casas, 10 elevado a 16. Conseguiram entender? É simplesinho. Olha aqui, ó. Eu andei com a vírgula da direita para a esquerda, eu andei para a esquerda, eu vou incrementando o N do meu 10. Tá certo? E o tanto de casa que eu andar, eu coloco na potência de 10 aqui. Tranquilo? Agora, isso acontece ao contrário. Eu tenho um número muito pequenininho, certo? Tá difícil de representar ele. Imagina fazer conta com esse número aqui. Uma desgraça, né? Então eu vou deixar a representação mais bonita. Ó, minha vírgula está aqui, certo? Eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 casas. Eu vou colocar, eu vou tirar a minha vírgula daqui e eu vou colocar para lá. 0 à esquerda não é nada, né? 0 à esquerda não é ninguém. Então, eu vou acabar representando o meu número como 1,6 vezes 10. Se eu andei 19 casas para a direita, vezes 10 a menos 19. Porque à direita eu subtraio lá do meu N. Se o N aqui no começo valia 0, 0 menos 19, eu vou ficar com menos 19. Tranquilo? Pessoal, conseguiram pegar a ideia aí? Ficou claro para vocês? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, meu amorzinho. Tem como fazer contas com
Notação científica? Tem como fazer conta. Você vai usar os conceitos. Você lembra de fazer conta com potência? Sim. Potências da mesma base? De mesma base? Você lembra? Lembro. Eu imagino que eu lembro. Multiplicação de potências com a mesma base. Por exemplo, 10 elevado a 16 vezes 10 elevado à quarta. Você lembra que multiplicação, você conservava as bases e somava os expoentes, lembra? Lembro. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai, como você tem duas potências acompanhadas de uma multiplicação, que é o nosso Azinho lá, né? Você vai multiplicar o número que está junto com a potência, multiplicou, e vai aplicar as regras de operações com potência para a tua potência de 10. Então, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, eu vou colocar aqui 1,6 vezes 10 elevado a 4, por exemplo. Vezes 10... Oh, meu Deus. 10 elevado a 4 vezes 1 vezes 10 elevado à quinta, por exemplo. Tá? Então você vai multiplicar 1,6 vezes 1, então vai ficar 1,6, beleza? Vezes o 10 elevado à quarta vezes o 10 elevado à quinta. Numa multiplicação de potências com base igual, você mantém a base e soma os expoentes. Então o teu expoente ali vai ficar 9. Beleza? A operação é essa. Tá? A gente não vai ter muitas operações com potência. Tá? A gente vai ter poucas. Porque a gente só vai trabalhar com notação científica quando a gente estiver estudando gravitação universal, as leis de Kepler lá, né? Porque as dimensões são muito maiores. Tá certo? Repete a base, são os expoentes. Eu ouvi tanto isso. É isso aí. Agora, quando é uma divisão, lembra, né? Divisão, você repete a base e subtrai os expoentes. Né? Lembra? Aquelas coisinhas básicas lá. Tá bom? Beleza, pessoal? Mas a gente vai, quando tiver isso daí, a gente vai fazendo devagarinho. Tá bom? Fica tranquilo. Bom, e aí, ó, eu deixei aqui um vamos treinar, mas fica muito difícil e enrolado eu treinar com vocês aqui por slide. Então eu não vou treinar isso por slide. Eu vou fazer uma aula assíncrona, com calma, paciência e tudo mais, que vocês possam ver e rever, tá? Explicando cada uma dessas passagens aqui, tá bom? Eu vou escolher esses exercícios aqui, ó, tá? Como exemplo, para fazer para vocês, beleza? Outra coisa, né? Estamos chegando finalmente da aula, tá, pessoal? Outra coisa que é importante a gente saber já agora no início da aula, além da notação científica, são os tais dos algarismos significativos, tá? Bom, então a gente já fica combinado a partir de agora. Todas as contas eu quero 2 casas depois da vírgula, tranquilo? E aí, né, às vezes você faz uma conta que dá muito mais, né? Dá, sei lá, 7 casas. Você faz na calculadora lá e tal. Aparece 7 casas. Ou na calculadora não, vocês não vão poder fazer na calculadora. Mas faz as continhas lá e aparece 7 casas depois da vírgula. Para mim, não vai interessar, tá? Na nossa disciplina no primeiro ano, não vai interessar, tá, pessoal? Então vocês podem cortar casas e apresentar para mim somente 2 casas depois da vírgula, mas não pode sair cortando assim de qualquer jeito não, tá? Vamos supor, né, os algarismos significativos, pessoal, eu tenho critérios de arredondamento, certo? Isso são algarismos significativos. Então é arredondar, tá? Eu tenho critérios de arredondamento. Tenho 2 critérios, tá? O primeiro está ligado com o instrumento de medida que eu estou usando. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, que eu estou medindo o diâmetro externo de uma arruela, tá? Com uma reguinha aí, certo? Aí eu vou até aproximar aqui para vocês, ó. Ó. Peguei aqui a minha arruela e medi com uma reguinha.
Se vocês olharem aqui, ó, em centímetros eu tenho 1 centímetro. Aqui vai dar 1,5, tá vendo? Ó, entre 1 e 2, 1,5. Só que ele não chega, a borda da arruela não chega no 1,5. Ele fica no meio, entre 1,4 e 1,5, vocês estão vendo? Mas eu não sei exatamente onde é que está. Então eu falo que está no 1,45, vai? Porque ó, aqui é 1 centímetro, 1,4, 1,5. Só que ele não chega no 1,4 e passa do 1,5. Então eu vou falar que é 1,45. Tranquilo? Então esse daqui é o meu primeiro critério para arredondamento. Eu não vou falar que é simplesmente 1,4569, porque eu não sei. Eu não tenho como provar que é 1,4569. Eu vou falar só que é 1,45, que é o que eu tenho condição de dizer com o meu instrumento de medida. Tá? Então esse é o meu primeiro critério de arredondamento, quanto ao meu instrumento de medida. Agora, né, eu tenho um outro critério. Tá? Bom, se eu medir o diâmetro dessa arruela com uma régua que me deu 2 casas depois da vírgula, 1,45, eu tenho que respeitar essas 2 casas, certo? Vamos supor que eu calcule, né, por meio do diâmetro, eu calcule a área dessa arruela, certo? A área total dessa arruela, tá? E aí, calculando lá na calculadora, eu consegui esse valor aqui de 1,651299,639 centímetros quadrados. Beleza? Pessoal, não faz sentido eu ter 2, 4, 6, 8, 9 casas depois da vírgula numa grandeza derivada, sendo que a minha grandeza principal aqui foi de 2 casas depois da vírgula. Não tem sentido nenhum, tá? Então eu posso desprezar, entre aspas, tá? Desprezar essas casas aqui depois da segunda casa da vírgula, certo? Então essas daqui, ó, eu vou poder desprezar. Mas ó, não é simplesmente chegar aqui e apagar, não. Eu tenho um critério, tá? Qual que é o critério? Ó, se o próximo número depois da casa significativa for menor que 5, eu não incremento o algarismo anterior, certo? Se esse número aqui for maior que 5, eu incremento o algarismo anterior. Ó, olha só. Vamos supor, eu vou colocar exemplos aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse calculado isso daí e tivesse dado esse valor aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, eu falei para vocês, né, que faz sentido eu ter 2 casas depois da vírgula, tá? Então, eu já olho para essas 2 casas aqui, o 65. O próximo número depois do 65 é um 8, não é? 8 é maior que 5? É. Se ele é maior que 5, na hora de eu arredondar, eu vou incrementar esse 5 aqui. Então, isso daqui, com algarismos significativos e adotando o critério de arredondamento, vai ficar 1,66 centímetros quadrados. Opa! Centímetros quadrados, porque eu não posso esquecer de colocar minha unidade de medida. Agora, no caso nosso que a gente tem aqui, ó, 1,651299,639, percebam que eu selecionando as minhas 2 casas que eu quero representar e olhando para o próximo algarismo, eu vou ver que eu tenho 1. 1 é menor que 5, não é? Se ele é menor que 5, eu não preciso incrementar essa outra casa aqui. Então o que eu faço? Eu simplesmente apago isso daqui e coloco a minha unidade de medida. Tá certo? Quando é 5, eu arredondo para cima. Quando é de 0 até 4, eu não arredondo. Então percebam, ó, de 0 até 4, essa casa aqui, ó, eu não incremento. De 5 até 9, eu incremento. Tá certo? E olha esse caso aqui, ó, que caso bacana. Bacana não, né? Comum.
Olha esse caso aqui, ó. Se eu tivesse calculado a área e tivesse achado um 1,896254, um número assim, e eu quero representar com duas casas, certo? Então eu olho para o 89. O próximo algarismo aqui que eu vou usar como critério de arredondamento é 6. Ele é maior que 5, tá? Então eu tenho que incrementar esse cara aqui de trás. Só que 9, ele não vai para cima, né? O 9, depois ele não é 10, certo? Então eu vou olhar, ao invés de só para o 9, eu vou olhar para o 89. Então ele vai passar a ser 1,90. Dá certo? Ô Raul, mas se você pediu com dois algarismos depois da vírgula, 1,90 e 1,9 é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas eu prefiro que você coloque 1,90. Tá bom? Pode ser? Beleza, pessoal? Bom, isso daqui ó, são exercícios que eu vou deixar... Eu vou fazer como exemplo para vocês lá na aula assíncrona, com mais calma. Esse daqui é a análise dimensional. Professor. Oi. Pode falar. Desculpa te cortar, mas eu não entendi muito bem a parte se o número for maior que 5. Se o número for maior que 5, ó, eu vou fazer o exemplo aqui, ó, de novo, ó. Vou voltar lá. Quando o número é maior que 5, olha aqui, ó. Por exemplo, 1,66859, certo? Eu quero arredondar isso daqui, beleza? E eu quero arredondar para duas casas depois da vírgula, que a gente sempre vai usar duas casas. Então você vai olhar para as tuas duas casas, beleza? Tranquilo? Até aí? Bom, olhou para as duas casas. A próxima casa, ela é maior ou igual a 5, tá? Então é maior que 4, certo? Porque igual a 5 você também arredonda. É 8, certo? O que você vai fazer com esses dois números de trás aqui, ó? Você vai incrementar um número e apagar tudo isso daqui, tá? Então como é que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar 1,67. Porque o 66 que você tinha, olhou para o próximo número, ele é maior que 4, então você acrescenta um número aqui atrás. Então, de 1,66859, você arredondou para 1,67. Conseguiu entender? Entendi, professor. Obrigado. De nada. Ana Laura, isso de 0 a 4, 5 a 9, vale só para esse exemplo ou é regra geral? Regra geral, Ana Laura, para todo mundo. Certo? Para todos os números que vocês tiverem mais de duas casas decimais, vocês sempre vão usar essa regrinha para arredondar. Eu não quero que simplesmente corte o algarismo lá. Não pode, hein? Vocês têm que usar esses critérios de arredondamento aí, tá bom? Vamos ver. Mateus. Por exemplo, 2,567885, você só coloca 2,56. Não, porque ó, 2,56. O próximo algarismo é 7. Ele é maior que 4, né? Então você tem que incrementar o 56. Então vai ficar 2,57. Beleza? É que esse daí eu escrevi antes do professor explicar, eu não sabia. Ah, foi você que perguntou, desculpa, eu não vi. Por exemplo, o π ser simplificado em 3,14, certo? É um algarismo significativo. Isaac. Eles arredondam para 3,14, porque, na verdade, o π ele corta. Porque é tanta casa, são infinitas casas depois da vírgula lá do 3. Então, cara, você cortar e não aplicar a regra de algarismo significativo, assim, por critério, se você é uma pessoa muito criteriosa, você já está perdendo algarismo, tá? Então, é o 3,14 para o π mesmo, tá? Beleza? Não entendi se te colocar só dois algarismos depois. Ah, Adriano, você conseguiu entender? Não, consegui, deu, tá de boa. Deu? Ah, beleza. Por nada, ok, perfeito. O senhor explica muito bem. Ah, Isaac, você é um fofo. Enzo falou que é regra geral e a Ana entendeu. É sempre bom usar duas casas decimais, isso ajuda bastante. Duas casas decimais pra gente tá bom, tá?
Se fosse 1,6551, isso aí, Kaique, ia arredondar para 1,66. Professor, você vai deixar esses slides da aula no mudo? Vou, claro. Tá? O próximo número depois do 14 é 1, então não aumenta também. Ah, então beleza. 3,14165. Eu acho que é isso. Se a conta for mais de 2 casas decimais, os critérios para fazer ela são os mesmos? São os mesmos. Certo? Beleza. Beleza, pessoal. Bom, algarismos significativos, pessoal, é isso. É bem simples, parece complicado eu falando, mas com o tempo vocês vão acostumar, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos sobre arredondamento e notação científica que eu vou fazer com vocês na aula assíncrona. Agora eu acho que fica muito chato, tá? Vai ficar um saco. E aqui é a análise dimensional. Eu não sei se eu vou falar na aula assíncrona, talvez eu faça 2 videozinhos, um de análise dimensional e outro de notação científica para vocês pegarem um jeito, tá? E conversão de unidades, pessoal, eu também quero falar na aula assíncrona. A gente vai usar bastante, mas vocês vão enjoar disso daqui, de converter km por hora para metros por segundo. Eu quero explicar por que a gente faz essa conta. De metros por segundo para km por hora, a gente multiplica por 3,6. E de km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Tem uma explicação lógica para isso, tá bom? Só que fazer aqui também fica chato, cansativo, eu vou fazer na aula assíncrona, tá? Um videozinho para vocês. E coloquei um exemplo. Então, por hoje, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, tá? Então, bom, eu vou interromper o compartilhamento aqui. O que eu tinha para falar por hoje era isso, tá? A aula ficou gravada. Eu vou gravar mais uma aula assíncrona para explicar toda aquela parte lá um pouco melhor, porque eu acho que ficou bem nebuloso ainda, tá? E sobre análise dimensional também. Então talvez eu faça 2 videozinhos, tá bom? E aí, se vocês não estiverem entendendo, eu vou deixar alguns exercícios lá para vocês treinarem. Se vocês não estiverem entendendo, Raul, foi ruim, eu não consigo me concentrar na aula. Por favor, mandem mensagem que a gente marca um encontro aqui no Meet e eu explico para vocês com bastante calma, tá bom? Professor, eu queria saber se essa aula está sendo gravada. Está sendo gravada, meu amorzinho. Tá? Está sendo gravada sim, está sim, Ana. As aulas vão estar no Moodle? Vão, gente do céu, tudo perfeito. Obrigado, Matheus e Enzo, por nada. Meus amorzinhos, então, a partir de agora, a aula então eu já vou parar, tá?